1 Pedro, capítulo 3, versículos do 9 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, guarde seus lábios de falar mentira, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e vá ao seu encalço. Sabe o que é ir ao encalço? Perseguir. Busque a paz e persiga a paz até conseguir a paz. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não pagueis o mal com o mal. Moleza, né? Diante do mal que nos fizeram, a gente não fazer nada. Facinho, né? Cruzar os braços, ficar quietinho. A pessoa te bate, pisa em você, te calunia, judia de você. E você, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, você fica quietinho, não é assim que acontece? Pior, a palavra de Deus ainda diz pra gente, pior não, melhor, ainda diz pra gente abençoar. Abençoa, porque você não foi chamado por Deus para amaldiçoar ninguém, mas para abençoar. Gente, isso eu tenho percebido. Conversava com um amigo muito querido, que estava sofrendo com uma pessoa, inclusive um homem de Deus, que o estava fazendo sofrer. E ele ali nervoso, reclamava, e eu dizia para ele: abençoe esta pessoa, porque nós precisamos que esta pessoa seja uma bênção na nossa vida. A pior coisa que pode nos acontecer é que esta pessoa boa de Deus seja uma maldição na nossa vida. E se nós o amaldiçoarmos, ele será para nós um maldito. E a última coisa que eu quero é que ele seja um maldito na minha vida. Eu preciso que ele seja uma bênção na minha vida. E se ele não está sendo, eu preciso que Deus o transforme nesta bênção. E não é amaldiçoando-o que eu vou conseguir isso. Eu dizia para esse meu amigo: nós precisamos acreditar nesta pessoa. Nós precisamos confiar que Deus a colocou neste lugar. Nós precisamos orar por ela e pedir a Deus, porque se essa pessoa é uma pessoa de Deus, e é, ela quer fazer o bem, ela quer acertar. Então vamos pedir a Deus que a guie, que a ilumine e que a abençoe. E ele entendeu direitinho e disse: é verdade, nós precisamos que ele seja uma bênção e não uma maldição sobre nós. Nós precisamos então abençoá-lo. E o que eu disse para esse meu amigo, para esse meu irmão, eu digo para você agora: não amaldiçoe as pessoas que fazem o mal a você, porque seria como você pôr o selo sobre aquele mal, confirmando esse mal na vida dela. Aí aquilo fica impingido na pessoa, sabe? Não sai. E ela se torna ainda um mal mais consolidado contra ela mesma, contra nós e contra os outros que estão à nossa volta. A gente precisa, pela graça de Deus, gente, desinflamar aquilo que o maligno inflamou. Nós precisamos, pela graça de Deus, combater essa infecção satânica que todos os dias o mal vem pôr na vida da gente. Você já viu quando a gente está com o corpo infeccionado?
a gente tem febres, a gente tem dores, a gente tem desarranjo intestinal, a gente tem dor de cabeça, os olhos inchados. Olha, é horrível e mata. Se a infecção generalizar, ela mata. Então o que a gente faz com uma infecção? A gente combate. A gente precisa desinfeccionar a casa da gente, a vida da gente. Mas nós vamos só conseguir isso começando pelo coração e pelos pensamentos da gente. A gente tem que expurgar o mal, sabe? Tirar o mal dos nossos pensamentos, tirar o mal dos nossos sentimentos. E como é que a gente faz isso? Não fazendo o mal. Não pagueis o mal com o mal. Às vezes a gente pensa assim: se eu não fizer o mal, a quantidade de mal não vai aumentar, porque eu não pus ali a minha medida. Poderia ter dado uma contribuição e não dei, então é menos mal. Não funciona assim não. Além do mal que você não fez, o fato de você ter evitado mata o mal que já existia. Mata. Quando você tem a oportunidade de dar a sua contribuição na maldade e não o faz, é como se você tirasse o ar daquele mal que já existe. Ele vai sufocando e vai morrendo. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa como ofensa. Até eu agradeço a Deus que iluminou São Pedro para escrever dessa forma. Porque tem gente que separa mal de ofensa. Então acha que ofender não é lá o mal assim. É sim, Senhor, olha lá, ó. Não pagueis o mal com o mal. Ofenderam você, não ofenda de volta. Ao contrário, abençoai, porque Deus chamou você para isso. Deus não chamou você para praguejar. Deus não chamou você para amaldiçoar. Deus não chamou você para invejar. Não chamou você para sabotar os outros, nem para conseguir os seus objetivos através de meios maléficos. Porque o objetivo pode ser bom, mas se a gente escolher atingir aquele objetivo por meios maléficos, esse objetivo foi contaminado, perdeu-se, não serve mais para nada. Entrou contaminação. Se você quer, eu digo de outra forma, a semente do mal penetrou aquele objetivo bom que você tinha no momento em que resolveu atingi-lo através de malefícios. Isso quer dizer que lá dentro daquele bem que você tanto desejava, agora existe um pequeno mal que vai brotar. Então não, por meios escusos nunca. Aí a palavra do Senhor nos diz: você quer amar a vida? Você quer que a sua vida seja uma vida cheia de amor? Você quer ter de novo gosto por viver? Você quer abrir a sua casa, a sua janela, a porta da sua casa de manhã cedo e se encantar novamente? Você quer ter felicidade todos os dias da sua vida? Quer voltar a ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. A gente pensa que afaste-se do mal e faça o bem. A gente pensa que a palavra de Deus vai nos dizer assim: você quer amar a vida e ver dias felizes? Então faça tal coisa. Ela manda não fazer, olha lá. Antes de mandar você fazer alguma coisa, a primeira ordem é não fazer. Porque há ocasiões em que ficar quieto, gente, requer mais força do que a gente agir. Verdade. Ficar calado, ficar quietinho, não dizer nada, requer mais força do que dizer. Quantas vezes, acho que todos nós aqui na Canção Nova já passamos por situações assim, né? Sim. Que numa reunião, nós tivemos que fazer uma força hercúlea para ficar calado. Porque a vontade era de falar. A vontade era de argumentar, a vontade era de brigar. E o pior, nem sempre a gente estava certo, mas houve situações que a gente estava. A gente tinha argumento, o argumento era verdadeiro, mas a gente vai percebendo algumas coisas com Deus, que dependendo da situação, até o inocente, quando se defende, parece culpado. Então é melhor se calar.
Ou às vezes, para você se defender, você vai expor alguém, ou você vai expor uma situação, você vai agravar ali um desentendimento. Então naquela hora, meu amigo, a gente tem que fazer que nem São Francisco de Sales, arrumar uma mesa para a gente arrancar umas lascas por debaixo, né? São Francisco de Sales, quando estava nervoso, ele foi intitulado, recebeu esse título, do Santo da Doçura, São Francisco de Sales. Só que ele era um homem de uma ira imensa, gente. Ninguém sabia que ele era um homem tão irado. E como é que descobriram? Depois que ele morreu, foram mexer nas coisas dele, descobriram que a mesa que ele tinha de madeira maciça já estava quase oca por debaixo, de tanta lasca que ele arrancava com a unha, para conter a raiva que ele sentia. Mas por fora, um homem pacífico, um homem doce, um homem manso, segurando uma tempestade dentro de si. E eu fico pensando, que homem forte, gente. Porque você segurar uma tempestade emocional, eu acho, deve ser tão difícil quanto segurar uma tempestade fora, não é? Você consegue deter uma tempestade de chuvas e de vento? Você não consegue, né? E uma tempestade emocional a gente também não conseguiria se não fosse pela força de Deus, pela graça de Deus. Que força tem uma pessoa que se controla diante das tempestades que ela está vivendo dentro da sua alma? Tem situações que ficar quietinho, calado, não fazer nada, exige uma força grande demais. E a serenidade muitas vezes é a maior demonstração de força. Porque você devolver um soco que você recebeu não é sinal de força, é de fraqueza. Reação, né? Olha, que tristeza que a gente sente depois de um bate-boca. Já fez bate-boca? Já fez, Salete? Você também? Você também sabe? Já bateu boca com alguém? O bate-boca ele é mais levinho assim, mas é um bate-boca. É levinho, mas é bate-boca. Seu é levinho. Pois é. Eu já vivi uns que não foram levinhos. Não xingo, não falo palavrão, não falo. Mas, né, Mas a gente que a vida inteira, até por Deus, foi exercitado no uso da palavra, a palavra da gente pesa muito, sabe? Do mesmo jeito que às vezes a gente sabe construir com as palavras as pessoas, a gente sabe destruir. Eu tinha um amigo, ele era o diretor de um hospital. Ele não era médico, mas ele era o diretor de um hospital. E ele dizia lá de uma tristeza que ele vivia com alguns médicos. Porque ele recebia um equipamento bom, novo, e alguns médicos, como não queriam mudar a estrutura do trabalho que faziam, quando aprendiam a usar o equipamento, também aprendiam como não usar. E usava errado para queimar. Ele dizia, Márcio, às vezes a gente saber fazer o certo é também aprender a fazer o que não é certo. Às vezes a gente que sabe usar tão bem as palavras para o bem, a gente sabe também as palavras que não devem ser usadas. Na hora de um bate-boca, quando essas palavras escapam da gente, dói mais na gente do que na pessoa. é isso aí. A situação passa e você só vai catando os cacos, sabe? Você despedaçou um, despedaçou outro, te despedaçar. Você olha, é um campo de batalha, né? É. Só destruição. Sabe qual é a vitória que a gente leva para casa? Nenhuma. Tristeza. Aí você nota como é que eu fui fraco de cair nesta daí, de bater boca desse jeito, de discutir com essa pessoa. Onde é que eu estava com o juízo? Gente, e a mesma coisa, ao contrário, acontece quando você se contém. E você sai dali, às vezes atacado, humilhado, tiraram a sua razão, mas você sai dali extasiado, efusivo, dizendo, eu aguentei, eu me segurei, tentaram me fazer brigar, mas eu não briguei, eu consegui, graças a Deus. E quem estava à volta percebeu.
a força com a qual você se segurou. Às vezes a serenidade é a maior demonstração de força. Jesus respondeu diante de todos os ataques que ele recebeu com um silêncio tal que ele causou admiração naqueles que o acusavam injustamente das piores coisas. Jesus foi acusado, gente, das piores coisas. Foi acusado de blasfêmia. Ele, o Filho do Pai do céu, a quem mais amava o Pai, ia blasfemar contra o Pai. Acusado de ladrão, né? Comparado com um ladrão, preterido a um ladrão, libertaram um, deixaram ele de lado, chamado de mentiroso, de profanador, de filho do demônio, não é? Diziam em nome do demônio que ele faz o que faz. Nessa hora, nosso Senhor, gente, foi ferido lá no fundo do coração. Tanto que ele disse uma coisa fortíssima, que dificilmente você vai achar outra igual. Ele disse, olha, todo pecado vai ser perdoado, mas o pecado que comete contra o Espírito Santo, esse não tem perdão nem agora, nem no século futuro. Porque aqueles homens feriram o mais fundo do seu coração, e para poder feri-lo, foram capazes de colocar na conta de Deus o mal, e de pegar um bem que Deus fez e atribuir ao demônio. Olha que ponto chega uma pessoa invejosa a desmerecer o que é de Deus para ter razão no mal sobre o bem. O que Jesus fez diante dessas situações? Ele sabia que não adiantava discutir. Ele se calou. Ele silenciou. Quando arrastaram aquela mulher diante dele, a pecadora perdoada, a mulher adúltera, aquela multidão inflamada, gente. Os primeiros estavam ali mais comportadinhos, mas todos eles, já tinham uma pedra debaixo da tônica. Que se você olhar, ler o Evangelho com atenção, você vai ver que quando eles chegaram e conversaram com Jesus, não conta lá que ninguém abaixou para pegar pedra. Ninguém abaixou para pegar. Mas quando Jesus disse que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, eles foram soltando as pedras ali. Eles já estavam com as pedras na mão. Era uma multidão furibunda. Era uma multidão assassina. Você vai bater boca com assassino? Olha, com gente tonta, com louco e com assassino a gente não discute, gente. A gente não discute com doido. Sabe quem discute com doido? Quem é mais doido do que ele. Porque você vai discutir com uma pessoa louca, ela não vai pensar no que ela vai fazer. Você sabe que a pessoa é descontrolada. Você olha para a pessoa e diz, essa pessoa não tem razão de ser, ela faz os disparates. E aí mais disparatado é você, se você for lá bater boca com ela. A gente não enfrenta uma multidão enfurecida. Se Jesus tivesse feito isso, tinha sido apedrejado ele e ela. Ele, além de não ter salvado a vida dela, ainda tinha morrido junto fora da hora. O que ele fez? Calado. Como o provocassem muito, ele abaixou e começou a escrever na areia. Imagina. Né? Para ele se acalmar e acalmar os outros também. Ele não tinha sangue de barata, não é? Aos insultos, às zombarias, as violências mais revoltantes, como foi que Jesus respondeu? Com uma serenidade silenciosa e cheia de bondade. Quem já passou por uma situação parecida, sabe quanta força é necessária para a gente ficar calado. Quem já apanhou no rosto, sabe quanto que é preciso para a gente ficar quieto nessa hora. Quando a gente recebe uma violência injusta, gente, como a gente tem que se controlar. Quando alguém faz maldade com aqueles que a gente ama, quando você percebe, nem que a pessoa fez o mal, mas a pessoa fica ali, escavando a sua vida para ver se acha, não é que ela achou, ela está procurando algo errado para poder te acusar, para poder te fazer o mal.
tentação, sabe o que a tentação manda a gente fazer? E eu digo para você a tentação e vou pôr nome nela. É o demônio mesmo. Ele manda a gente fazer igual. Ele diz, ó, essa pessoa que está fazendo isso com você, ela também tem, ela tem rabo preso. Ela tem os pontos de fraqueza. Procura os dela. Expõe a pessoa. Olha como é cruel a tentação. Ele quer puxar você para um redemoinho de maldade, de malícia e de inimizade. Porque enquanto você vive na atmosfera dele, você sai da atmosfera de Deus. Eu não vou não. A pessoa quiser atacar, o problema é dela. Diz a palavra de Deus, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu vou ficar medindo força com quem não tem nada mais o que fazer, senão ficar tentando machucar os outros, destruir a vida dos outros. Eu não, gente. A gente olha para Deus e segue a vida em frente. A gente se desvencilha do mal e vai para frente. Não é fácil. Não é. Eu já passei, você já passou, nós já passamos. Esse verbo você pode conjugar no passado, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito. Talvez alguns com alguma dificuldade no pretérito mais que perfeito. Olha lá, né? É legal, hein? Por que com alguma dificuldade? Porque sempre tem uma tentação da gente não corresponder bem, sabe? Da gente fazer a maldade também. Você pode conjugar esse verbo no presente e vai ter que conjugar no futuro, sabe? Mas você que passou por algo assim sabe que custa muito a gente ficar quieto, mas vale a pena. Isso dá uma força imensa para a gente. Paulo, gente, São Paulo, ele não diz para a gente se render. Se você pegar as cartas dele, você vai ver que São Paulo, diante das dores, das dificuldades, das perseguições, ele não manda a gente se entregar, a gente baixar a cabeça, a gente se conformar. Ele manda a gente vencer. A palavra de Deus não manda a gente perder, ela manda a gente vencer. Quem olha para Jesus Cristo a caminho da cruz, se for um desavisado, vê um derrotado. Jesus não estava caminhando para a cruz, não. Eu engano você pensar que Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava caminhando para a ressurreição. Ele não estava caminhando para a derrota. Ele estava caminhando para a vitória. Tem gente que quer se identificar com Jesus Cristo triste, abatido, cabisbaixo, carregando a cruz. Olha, você vai me desculpar. Eu me identifico com Jesus que caminha para a ressurreição. E se tiver que passar pela cruz para chegar até lá, vamos passar junto com Ele, ué. Vai ser doloroso, vai ser sofrido, a gente vai ficar cansado, algumas vezes abatido, mas os nossos olhos lá na frente, na meta, porque o Espírito Santo não nos mandou ser derrotados. Ele nos mandou vencer, mas vencer do jeito certo. Como é que essa palavra nos diz? Não pagueis o mal com o mal. Não é? Até vou ler como está aqui, ó. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Não se deixe vencer pelo mal. Mas São Pedro diz, São Paulo diz também, mas em vez disso, faça o bem. Pague com o bem. Abençoe quem te amaldiçoa, porque foi para a bênção que você foi chamado. Não pagueis ofensa com ofensa, diz São Pedro. São Paulo também não disse que as ofensas não o feriam. Gente, quem é que não se fere? Olha o nome, ofensa. Por quê? Porque ofende. A ponta de um canivete ofende a gente, fere a gente. Palavras mordazes ferem a gente. Feriram São Paulo, feriram Jesus. A Jesus não foi ferido. Sim, Senhor. Você acha que foi só o prego que furou as mãos, o cravo que furou as mãos de Jesus? Você acha que o que feriu Jesus foi a lança? Você pensa que, olha, os pregos nas mãos e a lança no peito foi fichinha perto das palavras que feriram a alma de Jesus. Você não é Deus? Sai daí, né? Pois é. A Paulo lembrando aqui as provocações que ele sofreu. Você não é o filho de Deus? Cadê o seu pai? Desce da cruz. 1000 vezes uma punhalada no coração do que uma palavra como essa no momento que ele estava vivendo. Quem disse para você
que as ofensas não feriram Jesus. Feriram Jesus, feriram Pedro, feriram Paulo. Paulo não disse que essas palavras duras não o feriam. Mas uma coisa é você ser ferido. Outra coisa é você sentir-se abalado porque foi ferido. Qual é a diferença, Márcio? Uma coisa é eu receber uma ferida e chegar lá diante de Jesus e dizer: Senhor, eu estou machucado, está doendo muito, me ajuda, porque está demais. Outra coisa é dizer: quer saber? Cansei, desanimei, não vou lutar mais, ser de Deus não vale a pena, eu vou largar, vou voltar para casa. Que besteira que eu fiz, vou viver essa consagração mais não. Desde que eu me tornei uma pessoa consagrada, só paulada na orelha, não quero saber mais disso não, né? Não, pelo contrário, quanta graça alcançada, quanta bênção testemunhada, quanta força de Deus em nós. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. As pedradas que você recebe é sinal de que alguma coisa certa você está fazendo. Não parar de dar fruto de jeito nenhum. Gente, Paulo tinha um coração muito sensível. Nós não lemos a respeito de nenhum outro apóstolo que chorasse como Paulo chorou. Pedro que nos diz essas palavras maravilhosas aqui, ele chorou. E um dos momentos em que ele chorou amargamente foi depois de ter traído Jesus. Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas não chorou como Paulo. Paulo chorou mais. Jesus chorou e ele foi o homem mais perfeito que já existiu. Portanto, Paulo, Pedro, nosso Senhor, esses homens de Deus nunca disseram que as injúrias não os feriam. O que eles fizeram? Eles só não se importavam com a própria comodidade. Está me machucando, está me ferindo, mas eu não tiro os olhos da minha meta. Eu não tiro os olhos de Cristo. Para mim, viver é Cristo. O resto é lucro. Nossa Senhora, né? Você dizer uma coisa dessa? Olha, para mim a minha vida se resume a Jesus. O que vem a mais é bônus, é troco, é gorjeta. Está no lucro, não é? Além de tudo, do grande bem que é Deus na minha vida, ainda vem uns agradozinhos aí. Isso aí, ó, é gorjeta, porque a recompensa é ter Cristo na vida. E Paulo ainda vai mais longe, né? Ele diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque tem sossego, porque acaba a luta, porque a vitória é consumada. Ele não se importava em parecer bem aos olhos do mundo, não se importava. Por isso ele era o homem que era. E eu preciso ser esse tipo de homem. Você precisa ser esse tipo de mulher. Você precisa ser esse tipo de homem. A Paulo só interessava uma coisa: estar com Deus, ser fiel a Deus, ter a aprovação de Deus. A Pedro interessava o quê? Fazer o que Jesus queria dele. Tanto que um dia, escapando, não é, da missão que Deus lhe deu, conta a tradição que Jesus apareceu a Pedro no meio do caminho. Pedro fugindo e Jesus indo para Jerusalém. Pedro tomou um susto. Não porque ele viu Jesus, ele sabia que Jesus estava ressuscitado, já tinha encontrado com ele, mas porque ele indo e Jesus vindo. Ele falou: Senhor, onde vais? Ele falou: vou fazer o que tu não fazes. Já que você está fugindo, vou lá para eu ser crucificado de novo. Pedro deu meia volta. Ali ele chorou. Ele disse: não, Senhor. O Senhor já foi crucificado uma vez, agora é a minha vez. E você sabe como morreu São Pedro, né? Crucificado. E como ele disse que não era digno de morrer igual ao Senhor dele, pediu que virassem a cruz de cabeça para baixo, para que ele não fosse crucificado como Cristo. O que importava para um homem desse? O que interessava para Pedro? O que interessava para Paulo? Só interessava uma coisa: estar com Deus, ser fiel a Deus, ter a aprovação de Deus, porque ele entendia que a graça de estar em comunhão com Deus
era uma recompensa infinitamente maior que as maldades que sofria. Gente, é melhor morrer do que pecar. Essa é a verdade. É melhor passar fome do que pecar. Porque você estar com Deus, na comunhão de Deus, é uma graça infinitamente maior do que todo o conforto que você possa ter, do que todo o elogio que você possa receber, a boa fama que você possa carregar. E quando a gente sabe disso, isso dá para nós uma força para a gente pagar o mal com o bem. E pagar o mal com o bem não é o jeito certo de vencer, é o único jeito de vencer. Se você pagar o mal com o mal dentro da sua casa, sua família será destruída. Seu marido será derrotado, seus filhos serão derrotados, você será derrotado, sua esposa será derrotada. Se você pagar o mal com o mal na sua casa, todos vão perder. Todos. Qual é o único jeito de você levar a sua família à vitória? É você pagar o mal com o bem. É o único jeito de vencer. Amar um filho que não te respeita. Amar um marido que te despreza. Amar uma esposa que não te foi fiel. Amar aqueles que te cobram apesar de você dar de si até o que você já não tem. Amar, amar, amar. E o amor vencerá. Não é assim? As pessoas, elas podem julgar mal os seus objetivos, podem julgar mal as suas metas, podem até achar que estão certas de culpar você. Às vezes na sua casa está todo mundo concorde que você é a pessoa errada. Podem até assim ter se unido para culpar você. Podem dizer inclusive que você está errado. O que eu vou fazer, Márcio? Se aqui em casa a coisa está desse jeito, segue quietinho, caladinho, em silêncio, pelo caminho que Deus lhe mostrou. Deus é o seu juiz, não eles. Não é o seu patrão que é o seu juiz. Deus é o seu juiz, não o seu patrão. Não são seus colegas de farda o seu juiz. Deus é o seu juiz, não eles. Não são seus colegas de cela. Não são seus colegas de trabalho. Não é a sua mulher, não é o seu marido, não são os seus filhos, nem mesmo seus pais. Deus é o seu juiz. Vai sem medo, avança, porque o Senhor é o seu advogado. Ele não permitirá que você pereça, porque os olhos do Senhor estão voltados sobre o justo e os seus ouvidos atentos à sua prece. Enquanto você estiver determinado a fazer o que é agradável a Deus, a fazer o que é certo, a fazer o bem, Deus nunca vai deixar de atender a sua oração. Você vai vencer. Você só precisa acreditar. Acredita, segue, ó, silêncio, vai dar certo. Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração para escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama, o amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar o olhar pra Ele
Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração pra escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar o olhar pra Ele. Ele te ama. Sempre te amará. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar